Em seguida tem um becker de água, contendo água, né? E aqui a massa da água é 220 gramas. 220 gramas. E também trabalha com a capacidade térmica, né? Capacidade térmica do becker, né? Ele informa a capacidade térmica do becker. Capacidade térmica do becker é 45 calorias por Kelvin, né? Tá? A temperatura tanto da água quanto do becker é 12 graus, né? Temperatura inicial. Então, a temperatura inicial do becker, né? É 12, né? 12 graus Celsius. E da água também 12 graus Celsius. Certo? Então, supondo que esse lingote, o becker e a água são sistemas isolados, ou seja, você coloca todo mundo no sistema isolado, e que a água ela não vai vaporizar, ou seja, não vai mudar de fase, determina a temperatura final. Então, no final das contas, né, só para colocar aqui, no final das contas aqui, a gente tem então um sistema todos juntos aqui, e num sistema isolado e tal. Ele vai atingir o equilíbrio térmico, então coloca aqui que é um sistema isolado, não vai ter perda nenhuma de calor, né, para o ambiente, né, de energia para o ambiente. Então a pergunta qual que é a temperatura final? Essa é a pergunta. Então vamos lá, como é que a gente resolve isso? Então, vou colocar aqui, ó, calor, perceba, eu estou colocando variação de calor, mas vamos supor, então sempre tem o seguinte, calor final menos calor inicial, vamos dizer calor inicial é zero, então tem exatamente o calor final, o calor que foi recebido ou foi perdido, tá? Então é dessa forma que eu vou trabalhar. Então aqui deixa eu só colocar mais para baixo. Eu tenho aqui o calor do cobre, mais o calor do becker, mais o calor da água, é exatamente igual a zero. Então, o calor do cobre vai ser dado por M do cobre vezes calor específico do cobre vezes variação de temperatura mais massa do becker. Perceba que aqui eu não tenho, na verdade eu não tenho a massa do becker, eu tenho só, deixa eu colocar assim, eu tenho a capacidade térmica, né? Capacidade térmica, né, do becker vezes a variação de temperatura. Então, lembrando, tem duas relações que eu posso trabalhar, né? Então, eu tenho calor igual a massa específica, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, ou calor, que é igual, então, massa vezes calor específico, é a capacidade térmica, tá? Então, por caso do Becker, ele informou como se fosse a capacidade térmica. Então, Czão aqui, né? Então, capacidade térmica do Becker, variação de temperatura do Becker, mais massa da água, calor específico da água e variação de temperatura da água. Isso aqui tem que ser exatamente igual a zero. Tá, então vamos abrir um pouquinho melhor essa conta. Eu tenho a massa do cobre, calor específico do cobre, temperatura final menos temperatura inicial. Isso aqui do cobre, tá? Mais, aqui vai ser a capacidade térmica do Becker, temperatura final menos temperatura inicial do Becker, mais massa da água, calor específico da água, temperatura final menos temperatura inicial igual a zero da água. Deixa eu puxar um pouco isso aqui. Vou para cá.
Então vamos já colocar alguns valores, né? Massa, então a massa do cobre é 0, deixa eu ver em qual unidade que a gente vai trabalhar, deixa eu ver quais são os valores. Vamos trabalhar tudo em grama. Os valores são dados todos em grama, então vamos trabalhar tudo em grama. Tá? Então eu tenho a massa do cobre 75, a capacidade, a calor específico do cobre, vamos pegar na tabela. Então vamos pegar aqui, ó, calor específico do cobre, exatamente 0,0923 calorias por grama grau Celsius. E para a água, né? Calor específico para a água, exatamente 1 caloria por grama grau Celsius. Então eu tenho aqui 75, a massa 75 gramas, vezes 0,0923. Temperatura final, eu vou chamar de T simplesmente, tá? Que vão ser, as temperaturas finais vão ser todas iguais, né? Que eles vão chegar no equilíbrio térmico. T, menos a temperatura inicial, 312. Aqui eu posso usar grau Celsius porque o calor específico é dado em grau Celsius, então não tem problema. Mais a capacidade térmica do Becker está aqui, é 45 calorias por Kelvin. Perceba que pode ser caloria por Kelvin ou pode ser caloria por grau Celsius, né? Então você tem uma variação de um grau Celsius, tem exatamente uma variação de 1 Kelvin. Não tem, nesse caso não faz diferença, né? Então eu tenho 45, temperatura final, menos a temperatura inicial, que está aqui, 12 graus Celsius. É menos 12, mais a massa da água, que vai ser 220 gramas. 220 gramas vezes 1 calor específico da água, né? Temperatura menos 12 graus igual a zero. Agora é fazer a conta, né? Fazer a conta e chegar nos resultados, né? Então deixa eu simplificar um pouco essas contas. Deixa eu ver como é que já vou fazer. Eu vou fazer essa conta 75 vezes 0,0923. Isso aqui então vai me dar 6,9. Vou colocar várias casas decimais aqui, depois eu vou cortar essas casas decimais. 5t, certo? Menos, fazer essa conta aqui multiplicando por 312, isso aqui vai dar menos 2.159,82 mais, aqui eu já vou colocar 45 t menos 45 vezes 12 vai dar 540 mais 220 t menos 2.640. 2.640 é igual a zero. Aí tudo que é tempo final do lado esquerdo da equação. Tá? Então, só para mostrar aqui, então é isso que eu deixo do lado esquerdo da equação. Já esses termos eu jogo tudo para o outro lado da equação, para o lado direito da equação, e consigo calcular com mais facilidade isso, né? Então, como eu já fiz essa conta antes, eu já vou colocar direto. Vou colocar direto o resultado aqui. Então, vai ser 271,9 T igual a 538. Mas não, 5.389. 89,8. Então essa temperatura final vai ser exatamente 19,8 graus, ou aproximadamente, né, 20 graus Celsius. Tá, então o resultado... Tá enchendo o saco aqui, deixa eu tirar esse negócio aqui. Então o resultado é compatível, né, com aquilo que a gente pode esperar, então é sempre importante perceber isso, né? Então eu tenho uma temperatura bem alta do cobre,
tenho temperaturas baixas aqui, tanto do Becker quanto da água, né? Estavam inicialmente em equilíbrio térmico, tá? E após o contato então do cobre com esse sistema, eu chego a uma temperatura de 20 graus Celsius, que é bem razoável, né? Então é basicamente isso. Um ponto que vale a pena chamar atenção também é verificar quanto de calor foi cedido pelo cobre, né? E quanto foi absorvido pelo Becker e pela água, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, então eu tenho o calor, né? O calor do cobre mais o calor da água mais o calor do Becker tem que ser exatamente igual a zero. E lembrando que o que a gente está trabalhando é o seguinte, calor igual a massa vezes calor específico vezes ΔT, ou calor igual a capacidade térmica vezes ΔT. Então, se a gente somar aqui, por exemplo, massa, calor específico, o T final menos T inicial, para saber efetivamente quanto de calor foi absorvido ou cedido pelos três elementos aqui, então eu fiz a conta aqui e vou mostrar aqui. Ó. Então, para o caso do cobre, que inicialmente ele estava com a temperatura de 312 graus, aqui, ó, 312 graus. Então o calor do cobre foi menos 2020 calorias. Negativo, né? Então ele perdeu o calor. Já a água, ela recebeu 1.670 calorias. E o Becker recebeu 34 calorias. Então é interessante ter essa ordem de grandeza. Se fizer essa conta, você vai ver que isso aqui vai dar zero, né? Tá, então só esse complemento para perceber o quanto que foi perdido. É razoável então perceber. Então vamos dizer, uma contraprova, se a gente efetivamente acertou o exercício, é verificar isso aqui, que houve o calor foi cedido pelo cobre, porque o cobre estava com uma temperatura muito alta, e quem absorveu o calor foi a água e o Becker para aumentar a temperatura, né? Então veja que fisicamente faz sentido. É interessante só perceber o que a água realmente ela absorve muito mais calor do que o Becker, exatamente pela relação do calor específico da capacidade térmica dos dois elementos, né?